jeito e tal. É porque, pastor, eu sou desse jeito, assim, é porque, meu irmão, eu sou essa pessoa assim, sabe? Eu sou muito sincero, eu sou desse jeito. Isso é uma conversa característica de uma pessoa moderna, de uma pessoa do indivíduo expressivo, do homem psicológico, da pessoa que precisa se sentir única naquilo que diz. Então ela coloca o seu coração, os seus desejos, os seus sentimentos como uma grande característica da sua pessoa, de quem ela é. Se ela sente um desejo muito forte por uma coisa que é errada, é aquilo que ela é, entendeu? Então você diz uma pessoa: eu faço isso mesmo, não importa o que digam. Mas, meu irmão, você tem que mudar. Mas esse sou eu não posso mudar a minha essência, né? Que pessoa maravilhosa, é uma pessoa incrível, né? Então a gente é desse jeito. A gente acha que as pessoas têm que engolir quem nós somos, porque nós somos únicos, pessoas únicas. Isso é autenticidade, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso é um engano. A gente é muito mais do que os nossos sentimentos. Nós somos muito mais do que os nossos desejos. Muito mais. Nesse terceiro capítulo, nessa terceira aula de hoje, que na verdade é o segundo capítulo do livro, a gente vai ver sobre como a cultura foi transformada. Entender um pouco sobre cultura, entender o que é a cultura e que tipo de cultura nós estamos. Irmão, são 10h20, então eu vou ter mais tempo aí do que eu tenho tido, né? Eu vou tentar ir até 11 horas no máximo, tá? Deixa eu lembrar só para vocês onde foi que a gente parou na aula anterior. Falei para vocês sobre o imaginário social, né? O que é o imaginário social? O imaginário social é o que a gente geralmente na igreja a gente chama de cosmovisão, né? É aquela coisinha que a gente tem, que a gente não sabe explicar, mas que determina as nossas escolhas, a maneira como a gente percebe o mundo. Então, a gente vai falar de Curionópolis. Como é Curionópolis? Quem é Curionópolis? Que cidade é essa? Como é que o povo dessa cidade é? Você não vai simplesmente perguntar a uma pessoa e ela vai falar algumas coisas sobre Curionópolis. Você vai ler os decretos, as leis, né? O que a Câmara dos Vereadores defendem ali, o que eles decretam ali, não sei como é que chama. Como é que chama? A Câmara dos Vereadores, o que eles fazem? Os regimentos e tal. Você vai perceber a cultura daquela comunidade, né? As intuições dela, da comunidade como um todo. O imaginário social é a imagem da sociedade, é o que você vê, tá? Então é aquelas escolhas que a gente faz por intuição, não por um raciocínio lógico, por uma dedução, mas por intuição. Olha, eu estou sentindo que é melhor a gente ir por esse caminho aqui. Por quê? Porque é assim que a nossa sociedade funciona. Isso é o imaginário social. Então, a nossa cultura hoje tem o imaginário social, tá? A identidade, o eu, ela é baseada, ela está ligada ao eu das outras pessoas. Então, geralmente nós somos muito daquilo que a comunidade é, tá? Isso é muito importante, porque a cultura está ligada a isso. Deixa eu fazer um negócio que eu estou incomodado demais, senão está muito alto. Vou baixar um pouquinho aqui. Não sei se vai. Pronto. Vou pegar só o meu pescoço. Irmãos, aí continuando. O autor, o pastor Carl Trueman, ele usou vários pensadores para fazer a gente entender esse assunto tão importante, que é o assunto da identidade, da política de identidade, do quem eu sou, né? Quem nós somos. Um autor que ele usa muito é o que eu mencionei para vocês, um sociólogo chamado Philip Rieff. O Philip Rieff é um sociólogo agnóstico judeu. Ele entende a cultura em 3 categorias, que ele chama de 3 mundos: o primeiro mundo, o segundo mundo e o terceiro mundo. Não é como na geopolítica, né? O país de primeiro mundo é o país mais desenvolvido, o país de terceiro mundo é o país subdesenvolvido, mas ele fala de cultura aqui, tá? Existem 3 categorias de cultura, que ele está reduzindo bastante, mas a título para a gente entender melhor, pode passar, por favor, Diago? O primeiro mundo
Pode passar, por favor, Diago? Volta aí, aquele segundo slide. Pode voltar. Isso. Eu pulei esse slide. Antes de entrar nisso aí, ele fala da importância da ordem sagrada numa cultura. Como é que uma cultura ela está fundamentada em algo que está fora dela. Presta atenção, tá? A ideia da ordem sagrada é que nós precisamos, para que a gente se mantenha firme como sociedade, de algo que esteja fora de nós. A gente precisa olhar para algo que transcenda a sociedade. Isso é o que ele vai chamar de ordem sagrada. A religião, a fé da sociedade é fundamental para que a sociedade se mantenha durante muitos séculos, muitos anos, durante eras. É necessário que algo fora daqui sustente a nossa sociedade. Então ele diz assim, toda a ordem social ela está enraizada numa ordem sagrada, algo transcendente, que legitima os códigos morais. Então, por que a sociedade diz que isso é certo e aquilo é errado? Baseado em quê? Por que a sociedade cristã ocidental entende que matar é errado? Porque existe um livro que foi escrito pelo próprio Deus que determina a moral da sociedade, tá? Então, a moral ela está fundamentada em um legislador maior, não é um gosto pessoal. Isso é fundamental para que a sociedade se mantenha. Por exemplo, o Império Romano ele deixou de existir porque ele se tornou extremamente imoral. Não foi simplesmente porque ele se tornou mais fraco do que outros impérios, mas porque ele ruiu moralmente. Os imperadores romanos eles eram pessoas sinistras, né? Não sei se você já leu alguma coisa sobre eles. Nero, Calígula, esses caras eram terríveis, eles eram psicopatas, né? Eles destruíam os inimigos dele, a família deles, eles mantinham relações loucas aí, sexuais, muito doidas, e a moral então afundou, para que depois o império afundasse junto. Eles abandonaram aquele conceito fixo da realidade. Então eles não tinham mais uma pedra fundamental. Então a ordem sagrada é como a pedra angular. Se você tira ela, todo o arco cai, todo o prédio cai. Isso é a ordem sagrada. Esse conceito é importante para que a gente entenda o que é a cultura. Pode passar, por favor, Diácono? Aí o Philip Rieff ele define a cultura em 3 categorias. No primeiro mundo, a cultura ela é definida pelo conceito de destino. Existe algo fora daqui que não é exatamente um Deus pessoal, mas é uma força sobrenatural que determina a nossa história, tá? Então, esse primeiro mundo, essas culturas de primeiro mundo, é organizado pela ideia do destino. O mundo é governado por uma força mística que está fora do controle humano, que transcende a nossa sociedade. No segundo mundo, a gente tem uma força mais pessoal, que é bem marcada pelo cristianismo, tá? Então, as culturas de segundo mundo, geralmente, a cultura ocidental, marcada pelo cristianismo, moldado pelas grandes religiões, como o cristianismo em primeiro lugar. Mas também entra aí o judaísmo e o islamismo. A cultura ocidental ela foi profundamente estruturada por essa ordem sagrada, pelo cristianismo. Qual é a semelhança entre o primeiro e o segundo mundo? Presta atenção, a semelhança é que a nossa sociedade ela está fundamentada em algo que está fora daqui, está fora de nós. Então a ideia é que todo mundo tem que prestar contas a essa força superior. Existe uma força que determina tudo, que não é o juiz, não é o presidente, não é o rei. Existe algo acima dele. Isso é muito importante, porque nas culturas de terceiro mundo, ali no último lugar, é o tipo de cultura em que nós entramos hoje. A cultura da pós-modernidade. É o momento atual. É o tipo de cultura que rejeita a ordem sagrada e que se foca no aqui e no agora. As culturas de terceiro mundo é aquele tipo de cultura que simplesmente dispensa Deus, que rejeita qualquer coisa transcendente e tem uma visão só horizontal. A gente só percebe aquilo que a gente vê
e não importa mais nada além disso. Esse é o tipo de cultura que tende a ser destruída sozinha, sem que ninguém precise ir lá atrapalhar. É o tipo de cultura que sucumbe por si mesma. É a cultura centrada em si, a sociedade que é centrada em si mesma, a sociedade em si mesmada. A gente rejeita Deus, então a gente rejeita o fundamento que nos sustenta. A gente está construindo um prédio na areia movediça, então a gente vai, aos poucos, muito rapidamente, na verdade, desaparecer. Presta atenção, gente. Isso é tão real porque está acontecendo agora. Esse tipo de cultura é muito recente. No final do século XIX para cá, é que a gente tem percebido muita expressão disso. E agora no século XXI, a gente já começou a ver como é que a gente tem morrido. A gente está afundando, porque nós rejeitamos Deus. E isso é uma ironia, porque a tecnologia avançou, mas nós não avançamos, a gente regrediu. Então nós vivemos uma sociedade que está desaparecendo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Falar dos Estados Unidos, que é talvez a grande expressão dessa cultura do terceiro mundo. Uma nação que abraçou essa modernidade, e as universidades hoje rejeitaram Deus, ou qualquer coisa que pareça com Deus. E os Estados Unidos, eles estão afundando. Não vou fazer uma defesa do Donald Trump não, tá? Mas vocês entenderam o que ele está tentando fazer lá. O presidente atual dos Estados Unidos, ele está tentando salvar os Estados Unidos. Como é que ele está fazendo isso? Não vou entrar no mérito se ele está certo ou errado. O ponto é, ele está fazendo isso apelando para a bandeira conservadora. Ele está lutando contra a política de identidade. Ele está parando de financiar a universidade que fica ensinando aos alunos ou pregando política de identidade, transgenerismo. Ele está tentando acabar com tudo aquilo que antes era a cultura que estava tentando afundar a nação. Certo? Se ele é crente ou não importa. Ele está tentando impedir que a nação desapareça. Ele está tentando rejeitar essa cultura do terceiro mundo. A cultura do terceiro mundo, ela rejeita o que é transcendente. Isso é tão poderoso que isso se reflete até na arte. Por exemplo, ele baixou um decreto, ou vai baixar, que diz assim: todo prédio público tem que ter uma aparência, uma estética clássica. Porque estavam construindo prédios, parecia uma caixa de cimento, né? Sem forma, só uma caixa cinza de cimento. Como são os prédios lá de Brasília, né? Aqueles prédios sem forma. Então ele diz: a gente precisa resgatar a beleza que aponte para o que é transcendente, que aponte para o que é verdadeiro, para o que é bom, para o que é belo. Porque ele entendeu que essa cultura pós-moderna da arte está fazendo com que a gente esqueça de Deus. Então tudo que ele puder fazer para tentar rejeitar essa cultura do terceiro mundo, ele vai fazer. Essa é a reação que ele está tendo contra a cultura de terceiro mundo. Uma coisa muito importante, eu li um livro um tempo atrás que dizia assim, acho que foi até uma citação de um presidente americano, acho que foi o Abraham Lincoln. Ele fala assim: os Estados Unidos é tão poderoso, que ninguém de fora consegue destruir ele. A única maneira de fazer a nação afundar é de dentro para fora. E os inimigos deles perceberam isso. O que eles fizeram? Eles começaram a jogar políticas de autodestruição ali dentro. Certo? Então a China, a Rússia começou a criar ali políticas que fizessem com que os Estados Unidos se corroessem por dentro. Essa é a ideia. O que eles lançaram ali? Pornografia, política de identidade, dividir a sociedade em várias bandeiras sociais, para que a sociedade se destruísse a si mesma. Né? Isso é política de terceiro mundo, isso é a cultura de terceiro mundo. Vejam só, por favor, pode passar, Diácono. A estabilidade do sagrado significa que a sociedade ela olha para fora de si, para aquilo que é transcendente, uma autoridade maior que determina suas leis aqui embaixo. Então, o que eu faço aqui é determinado por alguma coisa que está além de mim. Tá? Pode passar, próximo slide. A política do terceiro mundo, a cultura do terceiro mundo rompe com essa ideia.
É uma ruptura. O terceiro mundo é definido pela rejeição do que é transcendente. Se é o Deus cristão ou se é um Deus pagão, o ponto aqui agora não importa. Mas a ideia é rejeitar aquela definição que vem de fora para dentro. Eu não posso deixar que ninguém de fora diga quem eu sou, porque eu sou definido pelo que está dentro de mim. Isso é um homem psicológico. Então, uma cultura que precisa se justificar apenas por referência a si mesma. Ela é autocentrada, é autorreferente. Então, uma cultura cristã, ela é teorreferente. A gente tem Deus como a nossa referência. A cultura moderna, ela se torna autorreferente. A gente passa a se definir a si mesmo aqui, sem que ninguém atrapalhe isso. Outra maneira de entender isso, só para enriquecer a informação, pode passar, é o que Charles Taylor ele divide em dois tipos de cultura. A cultura da transcendência, do mundo poroso, o mundo que está aberto ao sagrado, e a cultura materialista, a estrutura imanente, aquela cultura que foca no aqui e no agora. Então você vê a imagem ali do céu em cima, a ordem sagrada que está aberta para Deus, e embaixo, não dá para ver, né? Mas é um prédio ali, cinza, que foca no aqui e no agora, tá? Então antes o mundo era poroso, aberto ao divino, e agora o mundo é material, é materialista, e ele é fechado para tudo o que vem de fora, e aberto para o que está aqui e agora. Pode passar, ele usa um outro autor aí, para ajudar a gente a entender ainda mais. Eu vou passar rápido por isso, para não ficar muito maçante. Esse filósofo contemporâneo nosso, Alasdair MacIntyre, ele também traz outro conceito, que é o do emotivismo. O que é o emotivismo? Juízos morais, eles deixaram de expressar verdades objetivas para se tornarem expressões de referência pessoal. O que significa isso? Você chega para uma pessoa e diz assim: olha, meu irmão, isso é errado o que você está fazendo. Aí você diz: não, mas para mim não é. Não, mas é porque... Não, mas para mim não é errado. Eu sinto que é bom para mim. Ou então a pessoa vai numa igreja e ela diz assim: eu gostei daquela igreja porque eu me sinto bem ali. Não é essa a resposta, viu? Isso está errado. Você não vai para uma igreja porque você se sente bem. Você pode se sentir bem num centro de macumba também. Você pode ter algum sentimento ali de realização pessoal, emocional, em qualquer lugar. Se você gostar das pessoas, se você prosperar, porque você se juntou naquele lugar, então você pode se sentir bem, isso é muito relativo. E o ponto é exatamente esse: a nossa cultura é relativista, ela é subjetiva demais. A gente só se inclina para aquilo que a gente sente no nosso interior, no nosso coração. Escute a voz do seu coração. Isso não é a resposta para o sentido da nossa vida. Então, isso é o emotivismo. Outra característica é que o indivíduo expressivo, ele transforma suas emoções em imperativos morais. Então, a lei moral, agora, o que determina a minha vida são as minhas emoções. É aquilo que eu sinto no meu coração. E os gostos subjetivos são apresentados como se fossem leis universais. Então, agora, uma pessoa que antes dizia assim: olha, isso que você está falando, o homossexualismo é errado. Agora ela tem que dizer: para mim, a homossexualidade é errada porque eu penso que é. Essa é a resposta da pessoa moderna. Esse é o discurso do homem psicológico. Ele não pode impor nenhuma realidade a outra pessoa, porque para aquela pessoa a realidade é outra. Eu tenho meu próprio mundo que eu criei. Você tem o mundo que você criou, que você está criando. Seja livre para fazer o que você quiser, tá? Essa é a cultura de terceiro mundo. Pode passar, por favor. Mais uma maneira de entender isso: a ascensão do que o Carl Trueman está chamando de cultura terapêutica, né? As culturas do terceiro mundo, elas não buscam a santidade ou a virtude, mas o bem-estar psicológico, tá? O bem-estar psicológico. Os valores supremos são a autoexpressão e a autorrealização. Então a gente tem ali um altar, cujo padrão é santidade e honra. Essas são as culturas de primeiro e segundo mundo. E ali do outro lado, um altar com um espelho, cujos valores são o bem-estar e a autenticidade, o bem-estar psicológico. Certo? Essa é a ideia das culturas de terceiro mundo. Passa aí mais um, por favor. Uma forte característica, então, dessas culturas, depois de trazer vários conceitos que definem esse tipo de cultura, uma característica importante delas
é que a cultura terceiro mundo, as culturas terceiro mundo, elas são anti-históricas. Elas rejeitam o passado. Elas abominam o passado. Tá? Isso é o que C.S. Lewis chamou de snobismo cronológico. Ele diz assim, a ideia é, o que é passado não importa para mim. Por quê? Simplesmente porque é passado. Porque o presente e o futuro sempre são superiores ao passado. Veja, isso é impressionante, porque para nós é o contrário. Para a gente, o passado é extremamente fundamental, a nossa religião histórica. A gente precisa do livro. A gente precisa da revelação que vem antes, que fundamenta a nossa vida. Mas para as culturas de terceiro mundo, o passado deve ser completamente rejeitado. A história, as imagens, os monumentos, os prédios, a igreja, a autoridade, as pessoas. O indivíduo expressivo da cultura do terceiro mundo, ele odeia, por exemplo, ele rejeita o ancião, ele rejeita o mais velho, porque o mais velho não sabe de nada, o passado não importa. Essa é a política das culturas de terceiro mundo. Então, o snobismo cronológico, que C.S. Lewis chama, é a crença arrogante de que o presente é intelectualmente superior ao passado. O passado é irrelevante, o passado é atrasado. Tá? Essa é a ideia de hoje. Então, as elites intelectuais promovem a iconoclastia, né? Que é destruir aquilo que simboliza o passado. Eles rejeitam e desprezam o passado. Tá? Então a gente entra no que pode passar, por favor, Diácono? O que o Philip Rivers chama de esquecimento. As culturas do terceiro mundo, elas se esquecem deliberadamente de tudo. Tá? Ele fala que é o fenômeno central dessa cultura do terceiro mundo. É o esquecimento. É apagar intencionalmente a memória histórica. É a manifestação da remoção dos símbolos históricos. É reinterpretar o passado, reescrever a história e rejeitar qualquer herança moral. Depois ele diz, reforçar com a tecnologia que prende a gente ao eterno agora e criar uma cultura sem raízes e sem autoridade histórica. Na prática, o que significa isso? Rejeitar livros de crenças históricas, como a Bíblia, por exemplo, destruir prédios que representam... Se vocês veem a notícia aí, vocês perceberam que muitas igrejas ou prédios históricos estão sendo queimados na Europa? Vocês já ouviram isso? O tempo todo, já viu isso, professor? O tempo todo você vê notícia na Europa que, por exemplo, a Catedral de Notre Dame, na França, já ouviram falar do Corcunda de Notre Dame? A catedral mais famosa da França, foi queimada. Queimaram a igreja, é um monumento histórico. A estátua do fulano de tal foi pichada. O quadro da Mona Lisa foi pichado. A igreja de tal lugar foi destruída, caiu. Isso tudo falam como se fosse um acidente, mas a gente sabe que não é o que está acontecendo. O pessoal está queimando, eles estão derrubando estátuas e queimando prédios e rasgando obras de arte que simbolizam o passado, tem uma ligação muito forte com o passado. Isso é uma rejeição deliberada do passado. Tá? Uma forma de fazer isso, muito importante, pode passar, por favor, é o que o Philip Rivers chama de obras de morte. O que são as obras de morte? Vocês vão falar de obras de arte, né? Aí, na pós-modernidade, na política de terceiro mundo, a gente tem as obras de morte. O que são obras de morte? Obras de morte são os instrumentos para uma transição cultural. A ideia é não refutar a ordem sagrada, não refutar a cultura anterior, mas subverter, zombar, destruir. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar esqueci o nome da obra de arte, mas é como é que chama aquele negócio que o homem faz xixi? Do banheiro masculino? O mictório. Aí é o mictório. Minha obra de arte é essa, no museu pós-moderno, um mictório do fulano de tal. Ou então, isso é muito fraco. Tem uma obra, não daria para colocar a imagem aqui, mas chama-se Peace Christ, chama-se o Cristo Mijado.
O autor dessa obra pegou um crucifixo com a imagem de Jesus e colocou dentro de um pote transparente com o mijo dele. Ele fez xixi no pote e botou o crucifixo lá dentro e colocou numa galeria de obra de arte. Isso é o que se chama de obras de morte. A ideia é desprezar, zombar, rejeitar qualquer símbolo que represente o passado ou a crença que sustenta a cultura anterior. Esse cara que fez isso, ele nem odeia Deus, ele nem fala contra Deus, ele nem é um cara... A ideia desse pessoal é se desprender da cultura vigente, né? Simplesmente rejeitar o passado. Olha, a gente precisa evoluir, vamos para frente, vamos deixar essas coisas aí. A reação dele é especialmente contra uma instituição específica, que é a Igreja Católica, né? Para a gente, aquela imagem do crucifixo não é Jesus, para o protestantismo. A gente fica incomodado, é claro, né? Mas ele quer focar especialmente em um inimigo específico, mas ele quer rejeitar o passado. A Revolução Francesa foi isso. A Revolução Francesa, tem um filósofo, acho que foi o Voltaire, ele diz assim, vamos enforcar o último rei com as tripas do último padre, né? Então rejeitar toda a hierarquia, toda a cultura de ordem sagrada, de Deus, de rei, de monarquia, que definam a gente mesmo tem que se definir. Tá? Deixa eu explicar melhor para vocês o que é uma obra de morte. A obra de morte, ela não se resume apenas às obras de arte. Não são apenas quadros ou aquele escândalo que teve lá aqui no Brasil, né, que o Bolsonaro ficava falando sempre daquele museu que o homem ficou nu e as crianças tocavam nele, ou dos símbolos religiosos com conteúdo sexual. Isso é obra de morte, mas mais do que isso, obra de morte também pode ser um evento ou pode ser um ato específico, como a pornografia, por exemplo. A bateria descarregou. A pornografia, ela atua como uma obra de morte prática, tá? Ela separa o sexo de qualquer significado moral e sagrado. A ideia da pornografia é esvaziar a relação sexual como algo bom, algo sagrado, algo que o próprio Deus desenhou, para que a pessoa ela não se apegue à sexualidade como algo sagrado. Isso é uma obra de morte. Então você imagina que uma nação protestante, como os Estados Unidos, por exemplo, está sucumbindo, porque eles mercadejam pornografia como quem vende água. Eles estão afundando por causa disso. Outra maneira da gente entender as obras de morte também, irmãos, é outro tipo de obra, que é o aborto. O aborto também é uma obra de morte. O aborto não é... O que é o aborto? Por que um grupo de pessoas lutam pelo aborto? Vocês acham que é pelo quê? É pela saúde da mulher? Claro que não é por causa disso. Tem nada a ver com saúde pública, né? O aborto é uma bandeira. O aborto é um símbolo. O aborto é uma obra de morte. A ideia do aborto é destruir, é esmagar, é desprezar aquilo que na cultura anterior era de mais sagrado, que é a vida. A vida humana feita à imagem e semelhança de Deus. Então, quando uma cultura ela se rende a uma bandeira abortista, quando grande parte da população grita e festeja na rua porque a Câmara dos Deputados aprovou a legalização do aborto, a gente está vendo uma sociedade que está ruindo, eles estão se acabando. A Europa hoje é um grande exemplo disso. Não existe mais a Europa. Ela não é mais um continente cristão, a Europa não é mais um continente conservador, mais de 50% da população é ateísta e outra boa parte da população é muçulmana, e o cristianismo acabou. O cristianismo ali, uma igreja cristã, ali tem um grupinho pequeno de pessoas. Agora eu tenho ouvido falar que o neopentecostalismo está crescendo muito lá na Europa. Será que isso é bom? Não sei, eu acho que não é bom, né, o neopentecostalismo. Mas o cristianismo histórico praticamente morreu. Então, gente, o que aconteceu com a Europa? Eles legalizaram o aborto, eles legalizaram a eutanásia, eles legalizaram o suicídio assistido,
tudo aquilo que atinge a vida. Aí você vê, eles não têm mais filhos, a média lá de filhos é 1 filho por família. Vou dizer uma experiência próxima de mim. A minha irmã mais nova, ela teve a oportunidade de viajar para a Europa no ano retrasado. Ela tem 2 filhinhas. Aí ela foi lá com um comboio lá de turista, né, andando. Aí disse que tinha muito velhinho, muito velho lá na Europa. E não se vê criança. As únicas crianças que ela via eram os filhos dos turistas que estavam com ela. Aí as velhinhas viam, as idosas viam as filhas da minha irmã, pequena, e ficavam assim: "Oh, bambina, que bela!" Eu estava falando para a Itália. "Que bela, bambina, que bela!" Aí acho que começou a conversar com minha irmã em outra língua, dizendo assim: "Meus filhos não querem ter filhos, não querem me dar netos." Né? Então estava muito angustiado com isso, né? E é muito comum. Eu ouvi outra história parecida, do mesmo jeito. E aí o que está acontecendo? Os muçulmanos estão lá, eles têm uma média de 7 a 10 filhos por família, e agora a Europa não é mais Europa, deixou de ser Europa. Por quê? Porque esvaziou-se o conceito de família, de vida. Agora outra cultura vai preencher esse vácuo, porque a sociedade não simplesmente desaparece, ela se transforma. Isso que está acontecendo lá é uma guerra, só que é uma guerra sem arma. Eles primeiro destruíram a cultura, subverteram a cultura daquela sociedade, para depois conseguir conquistar sem violência. Eles foram aos pouquinhos, durante 10, 15, 20 anos, e eles conseguiram fazer isso. Tem um vídeo, irmãos, de mais de 1 hora, de um cara, um espião da Rússia, da KGB, que ele abandonou a União Soviética e ele desertou, ele traiu a União Soviética, que ele não concordava mais, e fugiu para os Estados Unidos. Aí ele começou a prestar serviço para os Estados Unidos, dizer tudo o que eles faziam lá. Tudo que eles faziam lá. Aí, uma das coisas que ele disse nesse vídeo, o nome desse vídeo é Subversão e não sei o que lá, esqueci agora. Ele explica como é que a União Soviética, por 30, 40, 50 anos, conseguiu colocar pensamento, infiltrar ideologia dentro do continente americano, para primeiro fazer com que eles afundassem moralmente. Então eles começavam, pela propaganda, a jogar ali dentro culturas de subversão sexual. Então o movimento hippie foi isso, né? Revolução sexual. E jogava lá para atingir especialmente a juventude. Aí os jovens foram se transformando e a geração mudou. Agora eles estão tentando voltar atrás, estão tentando mudar isso, né? Eles, um grupo específico de pessoas, né? Porque não são todos, certo? Então nós entramos no que o Philip Rieff vai chamar de barbárie moderna, a barbárie moderna, que é a ideia de que a gente precisa destruir tudo aquilo que sustenta essa sociedade. O que é a barbárie? Barbárie é subverter, é quebrar, é destruir, é perverter, é apagar a sociedade. A barbárie é você queimar os prédios, você queimar os pneus, queimar o carro, queimar o ônibus, destruir tudo para tentar trazer caos para a sociedade e então conquistar. Isso é a barbárie. Aí o Philip Rieff diz que o grande símbolo de barbárie moderna é o aborto, em que você despreza a vida como se fosse um pedaço de qualquer coisa, né? O aborto é um símbolo da barbárie moderna. Então a gente tem, no primeiro tipo de cultura, a visão do sagrado, a imagem e semelhança de Deus, em que a pessoalidade nossa, ela nasce com a gente. Quando o ser humano é concebido, nós somos concebidos como imagem e semelhança de Deus. Mas na cultura moderna, de terceiro mundo, o que importa é a pessoalidade que se desenvolve depois, com o tempo. Então, se a gente não pode dizer que uma sementinha, um bebezinho, um feto de 3 semanas, de 2 semanas, é uma pessoa porque ele não se protege sozinho, porque ele não fala, porque ele não raciocina, então não é uma pessoa. Aí o debate moderno sobre a vida humana
se transforma numa discussão sem valor, eles são indiferentes ao que é a vida humana. O debate moderno sobre aborto não gira em torno do início da vida biológica, mas da definição filosófica de pessoalidade. Profanar o que antes era sagrado, o aborto simboliza a patologia anti-histórica. O que antes era moralmente proibido, torna-se, no mínimo, moralmente indiferente. Se fulano abortou, se ele quer abortar, não importa. É uma escolha dela. Tá? A gente não deve se envolver com isso. Quando, na verdade, não é assim. Isso é assassinato. Tá? E a gente precisa lutar contra isso. Resumindo, pode passar o último slide para terminar? Resumindo, é o seguinte: a gente passou do sagrado para o caos terapêutico. Caos terapêutico aqui, a palavra terapia que ele usa, não é simplesmente falando mal de psicologia. Ele está aqui usando a ideia do homem psicológico, o homem focado no ego, né? Como característica fundamental da sociedade moderna. Então, primeiro a ordem, ali no início. A cultura nasce ancorada no que está fora dela. Depois vem a ruptura, que é a ascensão de uma estrutura imanente do ego terapêutico. A ideia de que agora toda a estrutura ela está aqui agora, imanente significa dentro, tá? E o custo, o esquecimento da história e a subversão estética. O que é a subversão estética? Quando a gente perde o princípio de transcendente, a sociedade ela não fica só imoral, ela fica feia também. Ela também fica feia. Por exemplo, por que um prédio construído na era cristã da Europa é bonito ainda hoje? Por que ainda hoje, no período moderno, uma arte renascentista, um quadro que foi pintado em 1400 e tantos, ainda é bonito para a gente hoje? Porque a beleza real, a beleza verdadeira, ela aponta para o que é eterno. Aquilo que é eterno é sempre bonito. Mas a beleza moderna se desapega do que é eterno e se apega ao que é útil, ao que é imanente, que é prático. Por isso ela não é bonita. A arquitetura moderna é um prédio quadrado sem beleza, que depois de um tempo ele precisa ser destruído e reconstruído de novo. Então uma nação moderna, ela constrói um prédio e depois destrói ele depois de 10 anos e reconstrói ele depois de 10 anos, reconstrói de novo, e vai ser sempre assim. Um prédio da cultura renascentista, medieval, cristã, ele permanece em pé até hoje. Até hoje. Só o que faz lá são pequenas reformas, como a telha cai, eles colocam outra. Então essa é a diferença. Um quadro moderno, ele o pessoal joga um bolo de tinta lá e diz assim: você não entende, mas eu entendo. Estou vendo ali o meu sentimento. E você pode ver o que você quiser. Basta você olhar com cuidado e você vai ver o que você quiser ali. Porque o que importa é o seu sentimento. Aí um vai lá e vê um cachorro, outro vê um cavalo, mas cada um vê o que o seu coração diz para ver. Isso é a arte moderna. Tá? É a arte de você construir a sua própria visão de mundo. Mas a visão anterior diz: eu descubro o mundo que está fora de mim, do qual eu pertenço. Certo, gente? Isso aí é a cultura de terceiro mundo. Uma cultura sem raízes, sem memória, sem sentido último. Não é uma nova forma de liberdade, mas uma forma sofisticada de colapso, de destruição. Diga, irmão Luiz. Realmente é bonito a gente ver aquela arquitetura, aquela arte, aquela beleza, mas aqui a gente encontrava, digamos assim, a Caixa Econômica. Aí no prédio antigo, mas ele tentando adaptar para essa modernidade, né? Esse quesito lá, mas realmente seja beleza, isso. Exatamente. Vocês veem como é que a beleza ela mexe com a gente, né? Isso. A beleza ela faz com que você chore, né? Que você sinta. Até a música. A música, você ouviu uma música antes? A música, aquela harmonia, aquela riqueza de variedade, você escutava e ela falava com você, né? Você ouvia e você sentia, né? E hoje em dia você está batido, né? E diz que isso é música, né? E bota um cara com a voz
bem feia uma letra repetitiva, de 4 versos, fica repetindo, repetindo, repetindo. Aí é feia a música, é feia a pessoa, que veste uma roupa ridícula, sensual, cebosa, e é feio o caráter da pessoa, o coração da pessoa, não tem modéstia, não tem beleza, não tem caráter, e não tem arte, não tem música. Esse é o indivíduo moderno. Quem falou o que aí? Oi? Isso. Isso. Perde aquele encanto, aquela lembrança nostálgica que a gente tinha de a casa de vó, que tinha acolhimento, que tinha amor, que é algo que fica, que perdura para a nossa vida, por mais que a gente não visite mais aquela casa, aquela cozinha não existe. Aquele sentimento bom, né, que traz quando a gente reflete um quadro, uma caneca enfeitada que tinha na mesa. E hoje a gente vê as casas, as cozinhas, quanto mais cinza, parece assim que é mais aceitável. Exatamente. Exatamente. Você pegou bem no centro da coisa. Como é que isso entra na nossa vida, né? Você vê que antigamente a casa, a arquitetura da casa, o ambiente, era para que você se refugiasse, você se sentisse bem, você quisesse ficar lá, né? E agora você umas cores que mexem com a cabeça da pessoa, um negócio, umas cores nada a ver, que esquenta a cabeça da pessoa, né? A iluminação. Eu vi uma postagem que a nossa cultura, vê como isso é sutil, viu, gente? Um arquiteto falando isso. A luz que a gente coloca, né, de cima para baixo para iluminar o ambiente todinho, isso não é bom. A luz, porque a ideia não é embelezar o ambiente. A ideia é acender. Então você tem aquela luz que ilumina demais, e é tudo uniforme, né? Não existe diversidade, não existe detalhe, mas a luz na arquitetura tradicional é uma luz na altura dos olhos que ilumina gradualmente. Você chega no ambiente e tem uma iluminação que destaca aquele ambiente. E aí é muito interessante, eu falo assim, o que traz a beleza do local não é a luz, é a sombra. Então a luz, ela traz uma sombra e ela define aquele ambiente. Você vai para aquele ambiente, você se situa naquele ambiente. Você vai para outro ambiente, a iluminação está naquele ambiente. E você tem uma luz que é derramada na sua cabeça, mas uma luz que destaca a linha do ambiente, na altura dos seus olhos. Então isso tudo é como o nosso mundo é desenhado agora. Ele não é belo, ele é útil. Ele é útil. Então você comprar uma cadeira de madeira maciça, toda detalhada, muito bonita, não é útil porque ela é muito pesada. Eu quero uma cadeira que eu simplesmente pegue e coloque em outro lugar e tal e tal. O que eu estou falando não é necessariamente, não é moralmente ruim, mas é uma consequência, uma implicação para a nossa vida. Porque a gente começa a perder o sentido do que é belo. E se a gente perde o sentido do que é belo, a gente perde o sentido do que é verdadeiro e do que é bom. Tá? Então o mundo, ele precisa comunicar que existe algo além disso aqui. Mas quando a gente é engolido pela feiura da pós-modernidade, a gente esquece do mundo lá fora, esquece do passado, esquece da verdade. Tá? Aí, diga. Uma palavra que resume isso é o lado progressismo. Tem muita gente que não entende o que é isso. Está impregnado espalhado, só que você entende. Por exemplo, na escola, tem o professor lá, o coordenador, dando palestra, aquele negócio, e falando assim nesse sentido de mudança, de passar essas coisas, falando lá dentro da reunião com os professores. E falando esse negócio tudo, chegou lá depois no finalzinho, chegou assim, porque nós somos progressistas. Aí nisso tinha um monte de professores lá, professores cristãos, alguns lá que diziam ser cristãos,
na hora que ele falou isso, como progressista, eu perguntei, pô, eu não sou não. Aí ele se espantou. Aí falou assim, eu achei assim que algum louco ia ter uma reação. Aí eu percebi depois que eles não nem sabem o que é isso. A gente tem que olhar com cuidado. Você é progressista, não, você é progressista porque a linguagem que eles trazem progressista é linda, é bela, que é mudança, é evoluir, é crescer, sabe, é desenvolver, é trazer um monte de coisa dela. Para no sentido de fazer essas coisas, excluindo o passado. Tem que tomar cuidado com isso. Com certeza. Aí toda vez agora fica me enchendo o saco do Cubano. Aí ele fala isso, eu apenas do Éder. Que bom, meu irmão. Mas eu ia dizer que eu estava pensando justamente isso, que a maioria das igrejas, eles não sabem, eles acham que a nossa fé é só acreditar em Deus e as decisões que a gente toma na vida, ou a cosmovisão da maneira que a gente vê o mundo. Todos os aspectos não tem nada a ver com a nossa fé é só ali. Ir na igreja, ler a Bíblia e vestir Isso. o jeito que a gente usa o nosso dinheiro, a nossa cultura, cria os filhos, o jeito que a gente tira nossas férias, a gente vive, não tem nada a ver com a religião. Isso. O filme que a gente assiste, a música que a gente ouve, é separado, é um só sendo que quando a gente é crente, tudo que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente sente é embaixo da visão que Deus tem tudo, né? E aí eles acham que política, né, a forma de pensar, ou o sexualismo, é só pecado, né? A forma que você pensa, a forma que você pensa. Poucas igrejas têm esse conteúdo aqui, né, de debater sobre isso, sobre essas mudanças, sobre como está. Exatamente. É basicamente o feminismo. Você pega a base da Europa, ela não sabe o que é, como nasceu, e foi a parte precursora do movimento feminista na história. Para a maioria das mulheres hoje, o feminismo é só o direito da mulher de estar onde ela quiser estar, de trabalhar, onde ela quiser trabalhar. Quando, na verdade, o nascimento do Simone de Beauvoir na França era uma depravação total. Era fornecer para jovens, para crianças, coisas que nem adultos não tinham acesso. Exatamente. Uma mudança de pensamento, uma destruição de pensamento, na verdade. Pois é. Ela, que é a mãe do feminismo, ela era muito humilhada pelo marido dela, né? Ela pegava jovenzinhas e dava para o marido dela se relacionar. Era o que ela fazia. A mãe do feminismo fazia isso. A Simone de Beauvoir. Se Deus permitir, quando a gente terminar esse livro, eu vou começar outro livro falando sobre isso que a minha irmã Michele falou, né?